Olá pessoal, dando continuidade aqui, o Winnicott do zero. Então aqui a aula número 2, falando sobre o setting winnicottiano, né? Na página do livro, está na página 28, quando começa um parágrafo assim: Freud, entretanto, prestou pouca atenção em sua obra ao casal cuidador ou aos detalhes do cuidado do bebê, né? Eu acho legal para iniciar essa aula um comentário que está num dos textos do Winnicott, né, no Ambiente dos Processos de Maturação, que é uma coisa que eu chamo em aula de 3, 2 e 1. Né? A gente pode colocar que Freud ele tem um setting, uma proposta clínica de uma relação entre três pessoas, né? A criança, o cuidado materno, que é o que possibilita o narcisismo, né? O próprio investimento libidinal que a criança tem advém desse olhar de desejo do outro materno, né, do cuidado materno, e um terceiro que entra na história para interditar, né, um terceiro que entra e causa a ruptura narcísica e todo esse estado de amor e de ódio que a criança vive com relação ao 2 e ao 3. Quando eu falo do 2, eu já estou falando da Melanie Klein, né, que ela vem então, talvez o grande nome das relações objetais, né, que a criança então já nasce, o ego já nasce direcionado para um objeto específico, né, que é a mãe, e toda a questão que a Klein traz justamente é nessa possibilidades e impossibilidades dessa relação a dois, né? Ela começa pensando na posição esquizoparanoide, em que a criança, por ter um ego frágil ainda, não consegue lidar com objetos totais, então ela precisa cindir os objetos, né? E lida cada momento com uma porção boa, com a porção má, né? E tem aquele movimento quando só consegue lidar com aquilo que é mal, né, no objeto, o bom fica no ego, então existe uma ansiedade persecutória. E quando tem o oposto, né, o bom só está no objeto e o mal está no próprio ego, fica uma ansiedade hipocondríaca, né, ameaça de fora ou ameaça vinda de dentro pelo objeto mal ou por essa porção má que está no ego. E aí, com o tempo, a criança consegue ter uma integração egóica maior e suportar lidar com objetos totais. Então, esses objetos, né, porção bom e mal, vão de alguma forma se unir, e a criança vai ter que lidar com a culpa de perceber que aquele objeto que ela odeia tem um objeto que ela ama, enfim, caracterizando o que vai ser a posição depressiva. Mas a não desconsiderar Freud, obviamente, mas ela puxa alguns conceitos para trás, né? Tipo, Édipo precoce, superego arcaico, né? E de alguma forma o próprio Winnicott coloca que ela fala de uma relação entre dois. Quando a gente vai para o Winnicott, quando eu falei do 3, 2, 1, apesar de a gente falar que é a relação da criança com o seu bebê, né? Essa relação entre duas pessoas, ele fala duas pessoas do ponto de vista do observador. Porque do ponto de vista da criança não tem duas pessoas. Aí a gente volta para aquele esqueminha, né, que o bebê não existe, que o bebê ele só existe dentro do cuidado materno, e o cuidado materno não é percebido ainda como um objeto, e sim como um ambiente. Então não se percebe daqui, se percebe, né, só se percebe o próprio indivíduo aqui. Então Freud, uma tríade, né, um triângulo, a Klein, uma relação a dois, e o Winnicott ainda a necessidade do estabelecimento do status, né, de pessoa. Bom, então até tem aqui, apesar de Freud ter criado um esquema de desenvolvimento desde a infância mais primitiva, então Freud fala desde do nascimento, ele fala da experiência de amamentação. Se você pegar a interpretação dos sonhos, no capítulo 7, ele vai falar na parte C sobre isso, né? Então Freud fala sobre isso, ele fala do desenvolvimento pulsional, fase oral, fase anal, fase fálica, né? E apesar de trazer tudo isso, o grande ponto, né, que é o ponto principal de referência nas intervenções no setting freudiano, é a questão do complexo de Édipo, né? Então tem toda a questão do rigor com o tempo, tem a questão do pagamento, que é fundamental, que meio que ele apresenta a falta e coloca ali uma perda de gozo, que a gente fala. Então, de alguma forma, recria justamente essa situação triangular, né? E o que mais temos aqui? Então, ele até coloca aqui: Freud estava interessado, se você pegar no final da página 28, Freud estava interessado na luta do adulto com os desejos incompatíveis e inaceitáveis, que ele via como os derivativos transformados do desejo da criança por seus pais.
Então é disso que se trata na clínica freudiana, pensando no livro do Bruce Fink, comentando sobre o Winnicott, né? Que Freud, então, ele tá justamente olhando essa história desses desejos desejados, dessa relação com a mãe, com o pai e os derivativos disso, né? Se a gente for pensar, então, nesse raciocínio, o sujeito, então, tem que lidar com uma ambivalência, porque tem aquela questão do ódio com relação ao pai, mas também de precisar se submeter ao pai que é mais poderoso, né, dentro do raciocínio edípico. E o sujeito, então, fica nesse lugar de ambivalência. Então, ele até coloca na página 29 que, para Freud, o ser humano é um animal ambivalente, né? Então, nessa ambivalência, amor e ódio por esse terceiro. Se a gente for pensar, mesmo na Melanie Klein, a questão também caminha por esse lado do amor e do ódio, né? Só que no caso, numa relação da criança com a mãe, né? Com o objeto materno. Então também tem essa questão, quando você pensa na posição esquizoparanoide, essa divisão do bom e do mal. Quando a gente chega no Winnicott, né? Enquanto para Freud o ser humano é um animal ambivalente, a gente retorna para o nosso raciocínio das outras aulas, que para o Winnicott o ser humano é um animal dependente, né? Então sempre vai ter essa questão de dependência. Ele até coloca na página 29 uma parte muito importante que ele diz assim, dependência era a primeira coisa antes do bem e do mal, né? Então você está falando antes que essas coisas todas de uma relação a três, antes de tudo isso a questão da relação a dois, o Winnicott vai dizer, mas para ter essa relação a dois é necessário que tenha alguém ali. Aí a gente volta para aquele ponto que eu comentei, né? As pessoas os indivíduos que não chegaram a ser pessoas ou que o bebê não existe, né? Bom, e por fim, para não deixar aquelas aulas longas para não ficar incômodo para vocês, o Adam Phillips também traz um trecho aqui que ele fala a questão da cultura, né, que é uma leitura muito bonita e bem diferente que Freud faz de cultura, que o Winnicott faz de cultura, que eu vou só lançar a ideia aqui, mas que futuramente a gente vai desenvolver mais essa ideia, que para Freud a cultura tem essa característica frustrante, né? A entrada na cultura do sujeito humano tem a ver com o poder, com a necessidade de abrir mão, né? De alguma forma interromper o sujeito, colocar a palavra interromper, do sujeito não colocar em ação os seus desejos mais primitivos, sejam eles sexuais, agressivos com relação ao outro, né? Então tem que me submeter às leis culturais, às leis da sociedade, para que a gente possa viver em sociedade. Então isso, de alguma forma, lembra ao próprio lugar que Freud coloca o pai. Então a cultura tem muito mais proximidade com a função paterna do que qualquer outra coisa. O Winnicott, por um outro lado, ele já enxerga a cultura como uma extensão do espaço potencial que foi criado a partir da experiência com os objetos transicionais. A gente não falou dos objetos transicionais ainda, vai ser mais para frente, mas de toda forma a gente vai entender então que a cultura para o Winnicott está muito mais próximo com o modelo materno, né? O modelo materno ele tem uma característica de convidar, né, e convidar para o gesto criativo e de uma realidade compartilhada, né? Então, num certo sentido, enquanto na cultura tem uma competição entre os sujeitos, né, e o mal-estar de ter que abrir mão dos desejos mais primitivos, e o Winnicott tem o prazer de poder compartilhar, né, e criar num mundo dividido com outros, né, e não o outro como o meu inferno, como o meu limite, mas um limite intimidador, mas o outro como um limite a ser aproximado e encontrar alguma coisa no entre as duas coisas, né, nessa experiência de mutualidade. Que, aliás, né, vai ser isso que vai acontecer no próprio sétimo, enquanto na clínica freudiana, pensando no Adam Phillips, a questão é triangular, então o analista aponta a lei, aquilo que o paciente traz, o desejo do paciente. Na clínica winnicottiana não é o lugar do pai que é apresentado, sim o lugar da mãe, né? Ou melhor, o lugar do cuidado materno. Então o analista, quando ele vai escutar um paciente nas suas entrevistas ou ao longo dos atendimentos, o que ele está fazendo? Ele está ali como ambiente, né, tentando perceber o que falta para ser colocado em termos de sustentação ambiental, para que a criança, ou para o adulto, para o paciente à nossa frente, possa por si só retomar o seu processo de amadurecimento criativo, certo?
Então, em linhas bem gerais que a gente pode colocar isso. Então, a gente está ali promovendo o lugar da pessoa poder ser pessoa. Cabe um detalhe que não está aqui ainda, a gente vai falar mais para frente também, que mesmo em Winnicott, a gente tem que entender que é um animal dependente e tem que tomar um cuidado para não cometer um erro que eu vejo muitas vezes por aí, que é de entender que o Winnicott, por falar da questão da dependência, às vezes é um analista excessivo. Lembre-se do suficientemente bom. Então, aquela coisa de um cuidado exagerado, né, de aquela preocupação exagerada, você acaba não confiando na capacidade do paciente de conseguir também fazer as coisas por si mesmo, né? Eu indicaria muito aquele filme sobre o Ray Charles, que tem uma cena muito bonita quando ele já está cego, criança ainda, ele entra em casa procurando a mãe, e a mãe vê aquela cena, é uma cena, ele entra desesperado, chamando mãe, 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 e ela sabendo que vai faltar para ele futuramente, ao invés dela correr no socorro, ela se afasta, ela fica no canto da sala, né? E ela fica assistindo o filho meio que se virar ali. Apesar dela segurar o choro, porque ela está muito preocupada, né? Queria ali correr e abraçá-lo de toda forma, ela precisa confiar na capacidade dele de dar conta daquilo. E aí então ele começa a se acalmar naquele ambiente, ele começa a perceber o barulho à sua volta, e aí era que ele começa a escutar os sons da sala toda, ele se fica ambientado, e aí ele consegue escutar o barulho de um grilo, e ele vai até o grilo e pega o grilo na mão. E aí só nessa hora que a mãe entra. Então, quando a gente fala da questão do analista winnicottiano no setting, é essa coisa de poder trabalhar nessa via da dependência, mas lembrando que existe uma dependência absoluta, relativa e rumo à independência. Então, é necessário a gente saber falhar na medida certa para que o paciente possa ser. Se eu sou o analista muito perfeito, aquele analista, né, que faz grandes sacadas, o paciente fica, uau, meu Deus, o risco de um analista muito perfeito é de levar o paciente a ficar numa relação de submissão com o analista. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito de sentir a distância que é necessária para esse afastamento, sem ser distante demais, que causaria essa falha muito grande, mas sem essa proximidade excessiva que impediria a saída criativa do sujeito. Tá? Então, o assunto é repetitivo nesse começo e vai ser, na verdade, ao longo do curso, porque eu acho que é legal insistir nesses pontos. Então, a ética da clínica winnicottiana, eu acho que é muito difícil, porque é muito fácil você ler algumas coisas e entender que é para entrar como uma mãe na sessão, né, uma mãe que faz tudo pelo filho, e não é isso que ele está dizendo, né? É tal qual um cuidado materno suficientemente bom. E para você saber o que é suficientemente bom, você está muito provavelmente fazendo a sua análise pessoal, fazendo sua supervisão, lendo o tempo todo, meditando sobre o caso para conseguir manter essa distância necessária e saudável. Então, é isso, bons estudos.